do Senhor Jesus, povo de Deus, que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor seja com todos, amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Este é o nosso pão nosso de cada dia, né? Mais um dia meditando, refletindo na palavra de Deus. Mais um dia trazendo aí uma reflexão bíblica para os nossos corações, para a nossa vida, né? E o Senhor pôs uma palavra muito importante no meu coração e eu queria compartilhar com vocês em alguns minutos, né? Quem está aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo por amor de vós, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Amém? Palavra importantíssima do apóstolo aos irmãos da igreja de Corinto. Paulo fala sobre não ignorar as artimanhas de Satanás e de não permitir que Satanás tenha vantagem sobre nós, né? Isso é muito importante. Paulo está falando aqui num campo espiritual, né? Ele está falando aqui de perdão, né? De perdão. E quando nós não perdoamos, Satanás obtém vantagem sobre nós. Quando nós não perdoamos, Satanás, ele leva vantagem sobre a nossa vida. Então Paulo libera perdão, né? Paulo libera perdão para que Satanás não tenha vantagem, porque Paulo entende que Satanás, ele é sagaz e ele tem suas artimanhas para subjugar, escravizar, prender, manipular as nossas vidas e a vida dos seres humanos. Então, o que eu quero meditar com vocês nesse dia é que nós precisamos entender e compreender que a nossa luta, a nossa guerra é no campo espiritual. Existe uma batalha espiritual, existe toda uma trama, toda uma atuação espiritual, né, em movimento atual, que acontece exatamente agora, contra a minha vida, contra a sua vida. Demônios, espíritos malignos, caídos, que outrora eram ministradores diante de Deus, o próprio Lúcifer, o próprio Satanás, que foi criado como um anjo de luz, um querubim ungido, um ser espiritual com uma posição privilegiada, após a sua rebelião, arrasta do céu a terça parte dos anjos, que se transformam em demônios, entidades malignas, né? Principados e potestades que lutam e guerreiam contra nós. O problema é que muitos ignoram o fato que nós, né, convivemos com essas potestades, com esses principados dioturnamente, que lutam e guerreiam contra nós. A palavra de Deus, ela nos diz, no livro de Pedro, 1 Pedro capítulo 5, que o nosso adversário, o diabo, anda em nosso derredor, bramando, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar.
né? Como está escrito, né? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Amados, não ignorem, nós temos um adversário real que luta diariamente com as suas estratégias e ciladas para nos fazer cair, conforme está escrito também na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, o versículo de número 12. Portanto, nossa luta, observe que Pedro fala, o vosso adversário. Paulo diz, a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Observe que no verso 11 ele nos diz: revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E o mesmo Paulo escreve à igreja, de Corinto, porque não ignoramos suas artimanhas, suas ciladas, que nós possamos, amados, nos preparar espiritualmente. Você está pronto espiritualmente? O problema é que nós, além de ignorarmos este campo de batalha, este campo de guerra, nós não buscamos armaduras, preparações espirituais para a nossa vida. E a palavra de Deus nos diz aqui exatamente em Efésios 6, que mostra que todo o campo de batalha mostra para nós os itens de defesa do cristão, os itens de ataque do cristão e também os ataques do inimigo contra a nossa vida. Olha só no versículo 16, Efésios 6 e 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Essas setas são lançadas diariamente contra nós, amados. E nós precisamos entender a realidade desse ataque e desse campo de batalha. Com essa palavra eu quero despertar você para que você se prepare espiritualmente, que você se fortaleça espiritualmente, que você busque armas espirituais. A palavra de Deus nos diz que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nossas armas não são carnais. O nosso campo de batalha não é contra os seres humanos, não é neste campo terreno, físico e material. É contra seres espirituais caídos. Nós não estamos só nessa batalha e nessa guerra. Temos anjos que guerreiam e pelejam contra nós, conforme também o Salmo 91. Eu quero encerrar a minha reflexão deste dia, do pão nosso de cada dia, com o Salmo 91, o versículo 11, que é bem conhecido. Porque a seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então nós temos apoio, nós temos anjos que guerreiam e pelejam a nosso favor. Mas nós precisamos estar prontos e preparados, ter os olhos espirituais abertos, estar vigilantes e em oração, munidos de toda a armadura de Deus. Se prepare espiritualmente, amado. Não negligencie as artimanhas de Satanás. Ele é sagaz, ele é covarde. E ele vai continuar lutando contra a nossa vida. Mas o seu fim se aproxima.
pois isso a palavra de Deus nos garante. Que você se prepare espiritualmente, que você se prepare e se revista espiritualmente, para que quando a batalha espiritual se der, quando essas setas forem lançadas contra você, você possa permanecer firme em nome de Jesus, porque a promessa é que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Este foi o pão nosso de cada dia de hoje. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.